Bom, então era aqui que a gente tinha parado, né? A fórmula integral obtida com a solução particular, convolução do g com a não homogeneidade e um termo de integral de superfície, né? Dois termos, na verdade, em que aparece o potencial V. Tá? Como transformar essa fórmula integral numa solução do problema com condições de contorno. Então é isso que a gente tem de fazer agora. Pensando o seguinte, olha, vamos assumir primeiro condições de contorno de Dirichlet. E nas condições de contorno de Dirichlet, o potencial é especificado na superfície. Então, isso aqui na superfície é dado, eu vou chamar isso de um Vs de R'. Tá? Então, essa é uma função dada. Então, se eu tiver isso no meu lado direito, isso não me atrapalha. Isso não me atrapalha porque é especificado, né? Isso é dado. Tá, então, qual que é o problema aqui? Aqui eu tenho o V na superfície, olha. Aqui é uma integral na superfície, aqui é o V. Este V é dado. Então, este termo não me atrapalha. Esse me atrapalha, porque eu não tenho dv dn'. Derivada normal não é parte da minha especificação. Ela está me atrapalhando a resolver isso aqui, ou ver isso como uma solução do problema. Então, uma maneira de resolver isso é dizer o seguinte. A função de Green, além de satisfazer a equação que a define, que é essa, para esse problema diferencial, eu ainda vou especificar uma condição de contorno para ela na superfície que diz que ela vai se anular na superfície. Por que isso? Se ela se anula na superfície, eu não tenho esse termo. Se eu não tenho esse termo, eu fico só com esse. Esse é dado em termos de uma especificação do problema. E aí essa fórmula integral vira uma solução para a equação de Poisson com condições de contorno de Dirichlet, que especificam o potencial na superfície. Tá? Então essa é a ideia para eu resolver esse problema. Né? Então eu fico com uma solução que é assim, olha, V de R igual 1 sobre 4πε0, a integral do G de R', ρ de R', dr'. E aí o segundo termo é esse, menos 1 sobre 4π, a integral na superfície S, do V de R', que eu vou chamar de Vs, isso é especificado, tudo bem, e o dg dn'. Uma vez que eu tenho o G, eu vou ter esse termo sem problema nenhum. Essa é a solução formal da equação de Poisson com condições de contorno de Dirichlet usando funções de Green. Note então de que a função de Green que aparece aqui, eu vou chamar de função de Green de Dirichlet, vou até pôr um D aqui, ela obedece uma condição de contorno que diz que ela na superfície é igual a zero. A equação diferencial é a mesma de sempre, que a define, porque sem isso nada disso ia funcionar. Tá? Então essa é a nossa solução para o problema. Então é um jeito bastante engenhoso, né, de resolver esse problema. E algumas observações têm que ser feitas aqui para a gente entender bem como que isso funciona. Olha só, a função de Green é definida totalmente por essa equação diferencial e essa condição de contorno. Então ela não depende de forma alguma da densidade de carga que eu coloco naquele volume, né? Ela não aparece aqui. A densidade de carga é aquela não homogeneidade da equação original. A função de Green trocou isso por uma função delta de Dirac. Tá? Então ela não depende da densidade de carga. Agora, ela também não depende da forma específica do potencial na superfície, né? Porque isso não aparece aqui. Né? Isso é a condição de contorno do problema original que se traduz numa função de Green de Dirichlet, colocando a função de Green de Dirichlet zero na superfície. Mas a função de Green de Dirichlet é zero na superfície sempre, para qualquer especificação de potencial na superfície. Então, observem que qualquer problema eletrostático nesse espaço, nessa geometria, é resolvido com a mesma função de Green, porque a função de Green depende apenas da geometria por meio da imposição de condições de contorno,
porque assim, a função de Green é zero na superfície. Qual é a superfície? A superfície que delimita o meu volume. Essa é a geometria do meu espaço. Então a função de Green depende do espaço, depende da geometria. Uma vez que eu acho a função de Green de Dirichlet para uma geometria, eu a uso em qualquer problema eletrostático. O que define o problema eletrostático, além da geometria? A densidade de carga que eu ponho ali e a especificação de potencial na superfície, qual função fica ali na superfície. Mas a densidade de carga e esse potencial não aparecem na função de Green. Então, tem uma função de Green e isso resolve todos os problemas eletrostáticos numa certa geometria. Tá? Então, isso é muito fundamental. Qualquer problema de Dirichlet, ou seja, qualquer ρ de R, qualquer potencial na superfície, nessa geometria é resolvido por meio da mesma função de Green. Então, essa é a função de Green de Dirichlet. Agora, vamos passar para estudar Neumann. Aí a gente tem uma particularidade aqui bem interessante. Eu vou recomeçar pela fórmula integral para recapitulá-la e a gente vê o que tem que fazer para ajustá-la às condições de contorno de Neumann. Então eu tenho de novo o primeiro termo, que é a convolução da função de Green com a densidade. E aí eu coloco aqui agora a fórmula integral, que é menos 1 sobre 4π. A integral na superfície de V dg dn' menos G dV dn'. Bom, se vocês entenderam o que a gente fez antes, parece óbvio aqui que para eu resolver o problema de Neumann, que especifica a função dV dn' na superfície, então isso aqui é dado agora, né? Isso aqui aparece aqui, então isso aqui não vai dar problema para mim. Então parece, né, que o que eu tenho que fazer é ficar livre desse termo, né? E ficar livre desse termo parece que significa fazer dg dn' igual a zero. Tá? Aí eu vou argumentar com vocês que eu não posso fazer isso, porque isso viola a equação diferencial que define a função de Green. Então isso aqui não pode ser nulo na superfície, pois viola, se fosse assim, né, violaria a equação diferencial que define a função de Green. Mas ela não posso violar. Então não posso fazer isso aqui ser zero na superfície. Por que viola? Né? Basta eu entender o seguinte, olha, se eu faço o que é o dg dn, né? Na nossa notação, isso é o gradiente de g escalar n. A derivada normal é o gradiente de g projetado na normal à superfície. Então, se eu faço dg dn na superfície igual a zero, isso é a mesma coisa de dizer que a integral na superfície inteira do gradiente de g escalar n ds é igual a zero, né? Porque essa função é identicamente nula na superfície por hipótese, né? É o que eu estou fazendo. Tá? No entanto, né, eu posso usar o teorema da divergência para transformar isso numa integral de volume, no volume tal que é delimitado por S. Então, isso é a divergência do gradiente de g de tal. Então, esse aqui é o teorema da divergência para essa função aqui. Chama isso aqui de A. A escalar n ds é igual à divergência de A. Tá? Só que a divergência do gradiente é o laplaciano. Ora, o laplaciano é fixo, é isso aqui. Ó. Então, o laplaciano de g não tem uma escolha com ele. Ele tem que ser a função delta a menos desse 4π. Ó. Ora, a integral da função delta no espaço, né, todo, que se eu integro em linha, e R está dentro do volume, isso aqui não é zero, né, isso aqui é 1. Isso aqui é zero sempre, exceto quando R' igual a R. E a integral é 1. Então, a integral no volume é menos 4π. Olha o que eu cheguei. Eu parti do gradiente de g escalar n ds e mostrei que, pela equação diferencial,
essa integral tem que ser menos 4π. No entanto, eu também tinha dito que se dg dn é igual a zero na superfície, essa integral na superfície tem que ser zero. Mas ela tem que ser menos 4π, ela não pode ser zero. Logo, essa hipótese aqui está errada. Eu não posso fazer o dg dn ser zero na superfície. Então, aí, isso realmente é um problema. Eu posso resolver ainda isso, né, e transformar essa fórmula integral numa solução fazendo de outro jeito, né, consistente com esse resultado. Então, a ideia é fazer o seguinte, né? Eu falo que a condição de contorno sobre a função de Green é que a derivada normal dela vai ser menos 4π sobre a área da superfície. Então, eu faço isso para Neumann. Isso está ok, porque o que acontece? Se isso é menos 4π sobre S, olha o que acontece com a integral de superfície. A integral de superfície disso vai ser menos 4π sobre S, substituir a integral em ds. A integral em ds é a superfície S. Então, isso aqui vai ser menos 4π, como tem que ser. Então, eu estou consistente, né? Aí eu substituo na fórmula integral. Aí eu vou ter o V de R como aquele primeiro termo, que é a convolução do G com a não homogeneidade, ρ de R'. E vou ter um segundo termo, que vai ser o 4π, vou colocar com o sinal mais de uma vez, a integral do G, né, dv dn', ds'. Olha, de onde veio isso? Né? Veio da minha fórmula integral. Ó. G dv dn', com o sinal menos e menos mais, 1 sobre 4π. É esse termo. E o outro? Né? O outro é que eu estou substituindo a condição de contorno. Isso aqui vale menos 4π sobre S. Então, menos com menos vai cortar, 4π corta com 4π, o S sai fora. Eu vou ter a integral do V em ds sobre S. Isso é a média do V na superfície. Isso não me atrapalha muito. Então, eu vou escrever aqui. Então, o que é isso? Né? Isso aqui vai ser escrito como 1 sobre a superfície, a integral na superfície do V ds, que é o que sobrou desse termo, quando eu coloquei esse termo aqui, quando eu coloquei o dg dn' sendo 4π sobre S, que é a minha escolha de Neumann. Então, essa é a solução formal do problema para a condição de contorno de Neumann. Normalmente a superfície vai lá para o infinito, a média vai para zero, eu não vou ter nem esse termo para considerar. E esses dois passam a ser os termos importantes para fazer a solução, ficar uma solução formal. Lembrando que o G nesse caso é um G de Neumann, e o G de Neumann satisfaz Laplaciano de G de Neumann é igual a menos 4π delta de R menos R', como toda função de Green para esse problema. E a particularidade dele é que na superfície eu tenho um dg dn' escolhido como menos 4π sobre S, consistente com a equação diferencial e capaz de transformar a minha fórmula integral numa solução formal do problema.